com diferença na altura, ela pode dar problema, né, em relação às medidas. Porque isso aqui é um ângulo. Tem que estar 0. Certo? Se tiver assim, assim, tem uma diferença de ângulo. Então, aí a câmera tem que fazer, né, os seus ajustes para ficar batendo certinho. Outra coisa é a questão, né, da inclinação, também que é colocado em ângulo. A gente tem que botar tudo no nível e na mesma altura. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a estrela Symes. Cadê a estrelinha Symes? Eu estou muito organizado hoje. Oi? Isso. Nós vamos colocá-la no adesivo, coladinho aqui. Uma fita gaffer, se tiver aqui, não tem, mas vamos usar essa fita aqui mesmo. Essas fitas não. Fita gaffer deve ter aqui. Aqui tem. Aqui tenho certeza que tem. O metro, vamos botar com 1,40 m? Então, por favor, alguém marca aqui para mim. Espera aí, vou fazer o seguinte, cola aqui uma pontinha aqui, de dois lados. Uma pontinha aqui, outra aqui, só para poder colar ela na... Porque essa estrela não tem posição, qualquer posição serve. Ih, cacete. Ficou com dente, cara? Rapaz, que sofrimento é esse, cara? Sério? Essa é boa, essa é boa. Que isso? Deixa eu ver, cara. Tô achando alguma coisa errada aí, não é possível. Pera aí, dá licença. Ele vai só encostar, mano. Tô falando pra ti. Presta estrela. Peraí. Tem que fazer uma aula disso agora. Eu nunca sofri tanto pra arrancar. 1,40 m. Pô, mas eu Tá no meio aqui. nunca sofri tanto aí. 1,40 m. Pera aí, deixa eu ver aqui. Pera aí. Vira pra mim isso aí. Bate lá no chão, encosta lá no chão. Às vezes eu não cortou por conta disso. Tá. Cheia de gordura aí. Ok. Bota embaixo também. Aqui, prendendo aqui. Isso. Pra que eu tô botando isso aqui, gente? Pra quê? Hã? Pra acertar o foco, né? Beleza. Agora, vamos botar a altura de 1,40 m aqui também. Olha só, vamos lá. Como é que eu sei que é o meio? Onde é que eu sei que é o meio? Alguém sabe me dizer? Gente, aqui, ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Ó. Eu vou pedir aqui para vocês entenderem o seguinte. Aqui tem 8 centímetros de circunferência, de diâmetro, certo? Então, o meio é o quê? 4, né? Só que eu vou botar, para poder medir aqui, porque não tem como medir no meio, o que eu vou fazer? Eu vou medir com 4 centímetros a mais, para poder medir aqui no topo. Então, aqui deu quanto? 1,40 m, né? Então, aqui tem que ser 1,40 m e... Pô, gente, matemática é bom pra caramba. Olha lá, gente, tem que subir bem, ó. Aqui. O meio aqui da... Por favor, alguém sobe a lente aqui para mim, alguém sobe aqui a câmera. Vai subindo, que eu tenho que subir lá na parte de baixo, ó. Olha só, aqui tem 8 de diâmetro. A metade de 8 é o quê? 4. Se eu quero medir 1,40 m no meio, eu tenho que medir aqui em cima. Se eu vou medir aqui em cima, eu vou ter 4 centímetros a mais. Então eu vou medir com 1,44 m, para medir por aqui por cima. Na verdade vai dar 1,40 m de qualquer maneira. Peraí. Tem que descer, agora desce. Ficou muito alto, desce. Desce. Vai. Peraí, só um instantinho. Desculpa. Vai, desce, vai. Vai. Aí, travou. 1,48 m. Não, é o de baixo, Foi? Foi? Tá, agora nós vamos ver a inclinação. Que inclusive a gente talvez tenha que fazer retoques aí em função disso. Agora, cadê aquela régua de nível? Peraí. É, mas normalmente a gente faz com essa altura mesmo.
Só dá uma verificada, por favor, se está no nível certinho, na bolha de nível aí. Bom, eu não achei a pequena, vai a grande mesmo. Pera aí. Tá no bolha de nível certinho? Tá? Agora é o seguinte. Ó, a inclinação dela, ó. Segura aqui, só encosta, só encosta. Ele marcou daqui para cá, só que subiu 144 para o meio ficar nivelado aqui. Tá. Agora vamos medir de novo. É a diferença. Vamos ver a diferença que tá dando. O controle para mudar aqui, né? Só quer mudar? Pode tirar. Quem fazia isso é o segundo assistente? Normalmente quem faz isso é o primeiro. Primeiro. Ó, baixou um pouco, tem que subir um pouco, 1 metro e subir pouca coisa, delicadamente, por favor. Depois a gente bate o nível de novo. Agora é o seguinte, ó, tá batido o nível aqui certinho? Tava batido o nível certinho? Se tivesse, é só depois só conferir o nível, que já, a inclinação já tá certa. Não, agora trava aí, vai travando. Tá em 48, pode ir. Subiu? Subiu um pouco aqui. Não, peraí. Vai, trava, pode travar. Pode travar. Normalmente isso é feito... Esse lado não subiu. Normalmente isso é feito tudo junto, é pedestal. Por quê? Para não ficar um por um. No pedestal tu sobe uniformemente. Por isso que nós pode subir. Aliás, pode travar aí. Deixa eu ver. Tem que subir aqui ainda. Não, pera aí, calma aí. Aqui já está certo. Talvez tenha que ver a inclinação. Cadê a régua? Essa inclinação está errada, pera aí. Não, é só ajustar a inclinação. Tá no nível aí? Acertei agora. Não, passou muito. Dá descida. Não, pera aí, calma. Não, a gente vai ter que subir, depois a gente acerta a inclinação. É porque aqui não subiu. Esse aqui no meio. Só subiu esse aí, não foi? Então não, tem que acerta ali, sobe. É coisa de 1 centímetro só, cara. Não sobe não, meio. Subir esse aí. Não, aí tem que ser aí. Pode travar aí, trava aí. Oi? Não. Não é não. Ele é diferente daqueles tripés comuns. Agora vem a inclinação, bota a régua aí. Ah, régua de nível. Passou muito. Bota aí. Não, ao contrário. Pode soltar. Agora inclina ela para baixo. Pouca coisa, vai. Aqui. Vai. Aí, trava. Opa. Vai, devolve um pouquinho. Foi muito. Aí, foi, vai. Um pouquinho para cá. Inclina mais para baixo. Aí, trava. Pode tirar aí. Qualquer coisa eu compenso ali, é mais fácil. Olha lá. Tá com 1,51. 1,51 menos 4 dá quanto, gente? 47. Hã? 47. Não, pera aí, gente. Por favor, não. Nada disso. 44 para 1,61. 1,44. É. Tem que subir 7 centímetros. Tô com 47. 1,47. 1,5 metro, 1,51 m. 51 menos 4 dá quanto? 2, 147. 147? Caraca, subiu demais. Que cálculo errado maluco foi feito isso aí? O senhor Não, tinha pera aí. colocado Não. 144 aqui no meio. Não, eu sei. Mas não, é 140 ali. Tem que subir, tem que descer pra caramba. Alguma coisa errada que a gente fez aí. Baixa aí. Aqui não tem que ficar em 144? Aqui tem que ficar em 144 aqui, na lente. Soltei aqui também, abri. Vai descendo. Aí. Travou. Agora só vem a inclinação. Vamos ver a inclinação. Vê aí.
Pode tirar, pode tirar, pode tirar. 143 menos 4. 43 menos 4. Oi? 139. 139. Baixa aqui um pouquinho para mim isso aqui. Um 39 no meio. Isso aí, pode ser. Isso aí. Gente, para vocês entenderem o seguinte, normalmente nas locadoras, a gente vai fazer. A gente ainda não fez os testes de câmera de locadora. Tem um alinhamento no chão, sabe? Tem uma linha no chão, às vezes até um trilho, sabe? Que ela faz tudo no trilho. O painel vem para cá e para lá, tudo no mesmo eixo. Aqui a gente não tem como certificar. O que que acontece? Eu vou fazer isso aqui, ó. Como é que saiu do Ó. cabeça do tripé? Eu não sei exatamente se ela tá no, se ela tá assim, ó, entendeu? Porque eu não tenho um alinhamento do chão. Então, para a gente não perder tempo, a gente faz esse teste, mas a gente não leva isso em consideração, só para vocês terem uma noção. Porque a gente tá com inclinação por causa do... Tá, o que que houve? A cabeça do tripé tava fora do... Tá bom, tá, vamos lá. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a câmera e vamos escolher aqui uma distância, né, no foco. Aqui na frente nós temos a medida em metros e em pés. Aí vai a escolha do freguês. Então nós vamos fazer o seguinte, isso é chamado teste de colimação. Nós vamos escolher aqui uma metragem, ó, 3 metros, 2 metros e meio, 2 metros, 1,80 m, 1 metro, 1,10 m, 1 metro, 90 centímetros, 80, 70, sabe? 58. O que que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos pegar uma medida redonda. Vamos pegar a primeira medida redonda aqui, ó, 1 metro, certinho, cravado aqui, 1 metro, certo? Então, nós vamos primeiro saber onde está o sensor dessa câmera. E a Blackmagic fez uma coisa fantástica, que eu até hoje xingo pra caramba eles, porque a gente não sabe onde é a porra do sensor. Tirou a marcação. Não tem marcação, entendeu? E aí a gente estima que seja num lugar e a gente não tem certeza. Então, o que que nós vamos fazer? Eu botei 1 metro e vamos ver o que que a gente tem aqui. Ó, nós vamos chegar a 1 metro. Pera aí, solta. 1 metro é aqui. Agora tu vai chegar com a lente até aqui. Câmera até aqui. Pode vir. Ah, passou. Volta. Aí, passou. Volta. Aí, parou. Pronto. Então, o que que nós temos aqui? Vamos saber se está colimado. Ó, desfocado. Aqui, focado. Aqui. Quanto está marcando ali? 1 metro, ó, está ligeiramente descolimada. Mas aqui, ó, se a gente pegar, ó, não está tão ruim assim não. Ó, aqui tem 1 metro, ó, 90 centímetros, 95 centímetros, 97 centímetros mais ou menos. Ó, o foco está aqui, ó. 1 metro. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Aqui. Mas eu também não tenho muita certeza se o sensor é aqui também. Eu não sei se ela está bem perpendicular. Ó, eu acho que o sensor é aqui. Eu não tenho muita certeza não. Acho que é aqui. Ó. Que seja aqui. Mas está certo, ó. Aqui, ó. Ó, isso mesmo. 97, 90 mais ou menos aqui assim nessa direção o sensor. Tá quase 1 metro. Então, para 1 metro tá beleza. Agora vamos para uma distância, a menor distância que ela tem. 60 centímetros. Pronto, vamos lá. 60 centímetros. Traz ela aqui a 60 centímetros. Até aqui, ó. Aqui. Focando aí automaticamente. Isso normalmente você vem trazendo, ou vai levando ou vai trazendo aqui. Chega mais. Aí. Mais ou menos isso. Então o sensor dela tá mais atrás. Ó. Aqui, ó. Olha lá. Mas é isso aí. Agora vamos para uma metragem que a gente usa muito. 1,5 m.
Vamos voltar para 1,5 m. Vai lá, para trás. É porque a linha, aí você vem puxando ela, ela vai no mesmo eixo, entendeu? Porque uma diferença de eixo também dá diferença também na metragem. 1,5 m. É isso? Não, um pouquinho mais para trás. Tiquinho. Mais. Aí. Não, eu acho que é o teste de colimação, acho que é para ele estar alinhado. Professor, o objetivo do teste de colimação? Vou te explicar por quê. Ó, beleza. Agora vamos logo para 3 metros. Vamos para 3 metros. Vamos lá. 3 metros. Cabo? Acho que dá. Vai. Aí, segura alguém aqui a trena, por favor. Aí, parei. Mais um pouquinho para trás. Aí, passou. Volta. Aí. Por aí. Você pode soltar. Não, agora sim. Eita. Aí. Vamos ver, tá 2 e pouco. 2,70 m, né? Bota aí. Chega um pouquinho para trás. Mais. Aí, passou. Volta. Aí. 3 metros. Fica ali, fica lá. Espera aí, devagar. Opa, tá fazendo aí, rapaz? Muita coisa. Muita coisa? Então volta aí, marca de novo. Café. Não, marca lá não, onde? Isso aí. Quero café! Pode tirar. É, 2,80 m, 90, tal, tudo bem. Pera aí, só um instantinho que tem um problema aqui. O diafragma não estava todo aberto. Vamos lá de novo. Peraí. Não. Aí, assim. Aqui. Aí. 80. Mesma coisa, volta lá. Para fazer o teste de colimação, o diafragma tem que estar no máximo. Aqui, ó, gente, olha só. Eu não sei se o sensor é aqui ou se é aqui. Mas a diferença aqui, ó, 2 metros, que se fosse 3 metros seria aqui, né? Pode tirar. Não está tão desfocado assim, não. Tá vendo? Isso eu posso dizer que essa lente ela está ligeiramente assim, descolimada. Então vamos lá. Vamos dizer que essa lente ela esteja colimada. Então, os focos mais críticos são essas distâncias aí. O que acontece? Eu posso confiar nesta metragem? Posso, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é que ajusta o follow focus. Colimar é você alinhar. Você alinhar a lente, né? O que é? A entrada de luz na lente, ela tem uma... Lembra quando eu peguei aqui a lupa, mostrei no chão? Ela tem um ponto focal dela. Se o ponto focal dela estiver 100% correto, beleza. Se não tiver, aí você tem que fazer um ajuste de colimação. Isso aí você solta e coloca uns calços, né? Tem uns calços. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó, é milímetros, tá, gente? É coisa de micromilímetro, é nano. Aí tem o kit, que eu abro a lente e coloco esses calçozinhos aqui. De acordo com cada milímetrozinho desse aqui, micromilímetro, ele vai aumentando a distância focal ou diminuindo. Então eu faço o ajuste fino, entendeu? Isso é muito importante para a gente poder confiar na lente. E detalhe, esse teste é feito com todas as lentes de trabalho, todas, entendeu? Então ele não pode ser feito somente com a lente
com uma lente só. Ele é feito com todas as lentes. Então, como é que funciona aqui? Aqui, ó, você tá vendo esses ajustes que tem aqui, ó? Isso aqui solta, isso aqui tudo solta, ó, tá vendo? Vai para lá, vai para cá, tá vendo? Aqui você vai... Deixa eu ver aqui. Ó. Ó, vou travar aqui, ó. Travei aqui. Travei aqui. Travadinho. Ó. Travadinho. Pra cá, pra cá. O que que acontece? Ó. Primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui, ó. É levar a lente para o infinito. A minha referência, gente, é sempre aqui, ó. Ó, vem cá ver. Minha referência é sempre essa aqui, ó. Ó. Então aqui eu tenho 58 centímetros. Aqui, referência é aqui onde? começa, aqui nessa Ah, risca em nessa. branco. Eu vou fazer o primeiro risco aqui. Ih, essa caneta... Deixa eu ver aqui. Isso aí tem que ser caneta permanente, tá, gente? Não pode ser caneta de quadro branco, não. Primeiro risquinho que eu vou fazer é aqui, ó. Ou seja, perdão. Esse aqui é o meu primeiro foco. E vou lá até o final. Ó. Ele faz 270 graus, tá, gente? Ó, para vocês terem ideia. Aqui, ó. Vou lá no meu infinito. O infinito é aqui. Então eu venho aqui e marco o meu infinito. Ó. Aqui é o primeiro. Na verdade, eu venho aqui. Aqui é o infinito, né? Aqui. Primeiro e aqui o infinito. Dá mais uma volta. Aqui. Aqui o infinito. E aí, a partir daqui, eu vou começar a marcar os metros. Ó, 3 metros. 3 metros. 3 metros. 2 metros. 2 metros. Eu botei 3 lá em cima. Estou dando exemplo para vocês aqui, para vocês entenderem mais ou menos. 1,5 metro. 1,5. 1 metro. 1 metro. 1 metro. E aqui, onde tudo começa. Aqui. Então vamos lá. 1,5 metro, 2 metros. Então aqui, ó. Começa por aqui a brincadeira. Infinito. 3 eu tinha que botar aqui. 3 metros, 2 metros, 1,5 metro, 1 metro. Vou botar uma intermediária aqui. Botar 1,20 metro. 1,20 metro. 1 metro. E aqui eu vou... Final. Aqui, o que acontece? Ó, para vocês prestarem atenção. Ó, aqui é o infinito, certo? Aqui, aliás, é a metragem mínima. Vou botar um infinito aqui. Infinito aqui. Aqui, infinito é aqui, ó. Tirei a bolacha. Passei pro lado de cá. Pronto. Vê se tá marcando certo aí. Cadê? Cadê? Parou em qual? No... Quanto tá marcando aí? Não, é 1 metro e o quê? 1,2. Hã? Tá 1,2 aqui. Não, 1,2 não. Aonde? É a marcação. 1,7 aí. É, aqui, ó. Não, peraí. Peraí, acho que deve ter saído do lugar. Vê se tá marcando infinito aí.
Tá, Tá um agora um pouquinho acima do fio da cima. Segura aqui pra mim. Essa diferença aí é Freud. Segura aí. O café é açúcar ou é Oi? adoçante? Tem que ficar aqui travado. Por tudo. Aí. Foi? Foi. Ele tá um pouquinho acima só. Não tá direito. É um centímetrozinho acima. Um pouquinho. O que tá marcando aí agora? Não, Hã? 1,1. 1.1? Por quê? O que tá marcando agora aí? Menos que o 0,2. Ah, não, desculpa, gente. Pelo amor de Deus, tô fazendo besteira. Desculpa, é que eu tô invertido. É. Peraí. Falando merda. Ensinando vocês errado. Isso. É meio. Ah, isso aqui deve ter saído do lugar, não é possível. Um ponto. Vai até normalmente 1,5 m só. Quer ver? Faz aí. Tá vendo andando? Foco. Vai. Vai. Onde é que eu tô aqui? Aqui, vai. É isso. Então, normalmente é uma área que ela tem uma inclinação, por exemplo, o foco mínimo dela é 60 centímetros. Você mede, da onde começa, 60 centímetros, bota ali. Aí essa parte ela tem uma inclinaçãozinha assim. Aí você vai fazer um giro até, vai fazendo um por um, para saber se a lente ela não está pulando, entendeu? Se a engrenagem dela ela não está com dente, não está, às vezes dá um, né? Isso tudo para você, veja só, gente, a preocupação que existe em relação a antes de filmar, né? Você conhecer o equipamento que você vai filmar, conhecer as lentes, fazer os testes. Agora, o outro teste que nós vamos fazer é o teste de sensor, né? E aí, como é que funciona isso? Nessa câmera, a gente pode ajustar aqui, ó, vir aqui, ó, em setup. Aqui vem, aqui para dizendo se eu quero o shutter em ângulo, em speed e tal, enfim. Aqui a frequência, ó, flicker livre baseado em 60 Hz, 50 e 60. Essas opções, né? Aí tem algumas coisas aqui que eu não uso, não. Mas é bom saber. Aqui os detalhes estão ligados, tal, software, qual é a versão do software, tem que de vez em quando tempo atualizar. Aqui é o Bluetooth, que calibrar, aqui vem. Pixel recalibração, monitor sensor calibração, LCD white balance calibração. Né? O que nós vamos fazer? Nós vamos começar a calibrar a imagem do sensor. Aqui está dizendo, parará. Espera um pouquinho, vai demorar um pouquinho. Tá com lente, porra. Tá com lente. E o senhor colocou mais fechado. O senhor colocou mais fechado. Olha aí como é que tá. Diafragma, como é que tá? Tá mais fechado. É só pra ela, tá? Porque ela tá aparecendo. O que acontece? Os sensores, eles podem ter algum pixel morto, entendeu? O que é isso, pixel morto? Então, o que é um pixel? Vou explicar para vocês aqui. Tá calibrando ainda? Tá demorando demais, não tô gostando não.
Ó, isso aqui é um pixel. Isso aqui é um pixel. Milhões desses aqui. Se isso aqui tiver queimado, morto, o que que acontece? Ele pode ficar um pontinho, como se fosse uma poeirinha, entendeu? E aí é um problema. Aí, entendeu? Inválido. É, foi inválido. Tem É, muita porque luz. Vários pixels. Muita luz, Olha, pessoal. muita Tem luz. muita luz. Não, é porque é o seguinte, eu tenho que tirar a lente para calibrar. Eu tenho que botar ela no escuro. Sim. É isso que ele tá falando. Calibrar monitor sensor. Vamos ver. Aqui já está ok. Aqui para ajustar os brancos, ajuste de branco. LCD temperatura, né, e LCD tint. Isso aqui, na verdade, é a referência que eu uso, né? Aqui, gente, isso aqui é importante vocês entenderem. Aqui tem a temperatura e o tint. Olha só. Olha o tint magenta, olha o tint verde. Temperatura azul, temperatura laranja. Então, o meu monitor tem que estar calibrado para cinza e branco. Entendeu? Ou seja, o tint ele tem que estar no meio certinho. É aquilo que eu te falei, quando o tint está para lá ou para cá, ele fica puxando para o verde ou para o magenta. E aí fica aqueles números aparecendo. Então, para o LCD, né, ele tem que estar calibradozinho para fazer ajuste, para eu poder ver o que eu estou batendo no branco. Né? Agora, o sensor tem que tirar essa lente para calibrar. Basta saber disso. Tem que tirar a lente para calibrar o sensor. Então, o que a gente faz? A gente calibra o sensor. Ah, isso aí tem que calibrar toda hora. Bom, se eu nunca trabalhei com aquela câmera, eu não vou calibrar todo dia da filmagem. Né? Mas, primeiro dia de filmagem, lá na locadora eu já vou calibrar para saber se tem algum pixel morto. Não tendo, vou passando para adiante. Então, aqui, só para vocês entenderem, essa câmera ela tem uma setup muito parecido com as outras câmeras, entendeu? Então, aqui é o seguinte, qual é o tipo de gravação que eu vou fazer, qual o espaço de sensor que eu vou usar. Aqui eu estou gravando com Blackmagic RAW, né? E aqui estou dizendo constante bitrate, constante qualidade. O que é constante bitrate? Ele vai gravar sempre naquela taxa de bit, né? Todos os quadros, independentemente da complexidade da cena ou não. Aqui é constante qualidade, ou seja, aquele quadro que vai ter muita informação, ele vai aumentar. Entendeu? A quantidade de pixel que ele vai trabalhar a mais. Então, normalmente, é feito dessa maneira. Você seleciona para você gravar sempre com os mesmos bitrate, né, na mesma velocidade, né, na mesma taxa de transmissão, ou você coloca constante qualidade. Ou seja, para aqueles planos, né, que tem pouca informação, ele diminui, e aqueles que tem muito, eles aumentam. Sinceramente, eu sempre trabalho com constante bitrate, para não ter problema. Não sei se constante qualidade, eu nunca trabalhei com constante qualidade, mas pode ser que seja interessante. Aqui a taxa de compressão, 3x1, 5x1, 8x1, 12x1. ProRes é um codec. Isso aqui tudo é codec, tá, gente? Isso aqui é codec. Aqui em cima é codec, tá até escrito aqui, ó, codec e qualidade. Aqui em cima, tá vendo? Codec e qualidade. O codec ele pode ser Blackmagic RAW, né, ou ProRes. ProRes ele é um arquivo também muito bom, mas ele grava já com uma informação. Que porra é essa? Merda. Ele já grava com informação de cores, tal, essas coisas todas. O Blackmagic RAW não. Ele grava em RAW, que é praticamente o arquivo completo, para depois você tratar. O ProRes não. O ProRes ele já vai com algumas informações. E aqui vem a taxa de qualidade, constante bitrate ou constante qualidade. Aqui vem a taxa de compressão, 5x1, 8, 12x1. 3x1. ProRes é mais leve, né? É. E aqui o ProRes, ele vem alta qualidade. Aqui vem 422. Lembra
aquilo que eu mostrei para vocês, né? Quantidade de informações de cores que tem em cada pixel. Então, o ProRes grava em 422, que é também em 10 bits, né? Bota qualidade, embaixo em proxy. O proxy, ele grava em baixa resolução. Para efeito de cinema, seria tipo 1920 por 1080, HD, entendeu? Às vezes tu quer gravar um produto em HD mesmo, não precisa ter tanta qualidade assim, né? E aqui, observa o seguinte, eu vou voltar para Blackmagic RAW, que aqui o Blackmagic RAW, eu tenho a opção de resolução em 6K, 6K na taxa de 241, né, 5.7K, 4K DCI para cinema, direto para 3.7 anamórfico e 2.8 17:9 também. Ou seja, eu posso gravar nessas resoluções aqui. O que acontece? Quando eu gravo nessas resoluções, ele cropa. A imagem é cropada. Por quê? Porque eu vou usar só um pedaço do sensor, não vou usar ele todo. Quer ver uma coisa? Ó, essa aqui é uma lente 50. Olha lá como é que chegou o 50 lá. Observa aqui a imagem. Vou sair daqui. Hein? Olha lá. Ó. Assim eu vou botando. Ó, como é que vai cropando. Ó. Olha lá. Nossa. Olha lá como é que... Não, esse aqui é anamórfico. É. Aí. Caraca. Entendeu? É exatamente o efeito de sensor cropado que acontece. Você dá zoom. Então, uma lente 50 passa a ser 75. Eu posso fazer isso, por exemplo, se eu for gravar em Full HD, se eu gravar em 2:8, nessa resolução 2.8K, eu estou gravando o meu produto final em Full HD, eu posso fazer isso para dar um zoom digital. Entendeu? Em vez de eu usar uma tele para fazer esse zoom, eu dou um zoom digital. Entendeu? Mas aí eu vou voltar aqui para sensor na resolução máxima, 6K. Certo? Mesma coisa ProRes. Aqui o ProRes ele pode gravar em 4K, né? Ele pode gravar em 4K Ultra HD, que é HDR, né? E HD que é olha lá. Tá vendo? Não cropa nada, tá vendo? Ó. Tanto faz, porque eu uso o sensor todo. Eu posso gravar em Ultra HD, que é HDR. 4K. 4K DCI, que é para formato tela de cinema, e HD. Pronto, saindo daqui, eu venho para cá. Aqui vem Dynamic Range. Ele tá para vídeo ou para filme, olha lá. É por isso que aquela imagem estava estranha, não estava vendo. Estava para vídeo. Agora sim para filme. Tá vendo? Olha o foco, fica bem mais. Então aqui eu tenho o Dynamic Range dele, que é para vídeo ou para filme. Sensor área, 6K, olha o que acontece. Se eu botar em 2.8, olha como é que dá zoom. 5.3, 6K. E aqui tem um projeto em frame rate, 23.98, 24 frames, 25, 29.97, 30 frames, 50 frames, aí assim vai. Aqui eu vou deixar em 23 ponto. Aqui, pronto. Não, isso aqui é para velocidade. Aqui é o seguinte, preferência de gravação. Se eu quero gravar no cartão CFast, SD, USB ou Full SD, não sei que porra é essa, Full SD. Eu não sei o que quer dizer isso não. Ah, deve ser estendido, deve ser. Tanto, é isso mesmo. Quando eu saio de um, vou para o outro automaticamente. Aqui, se eu quiser fazer time-lapse, né? Aqui é o seguinte, isso aqui é importante.
O que acontece se der drop frame? Vocês sabem o que é drop frame? Alguém sabe o que é drop frame? Drop. Drop, é. Queda de frame, assim, o nome. Hã? Não, ele pula. O que ocorre é o seguinte, quando você está gravando numa taxa de frame certinho, se ele começa a alterar, isso é drop frame. Estou gravando em 24 quadros por segundo, começa a dar 28, 30, do nada, ele está dropando, entendeu? Ele está dando falha nos frames. O que acontece? Mas eu consigo ver isso visualmente? Consegue, como a imagem fica imagem? com fantasma. Ela começa a dar rastro de imagem, entendeu? Quando está dizendo o seguinte, alertar ou parar a gravação, né? O que eu faço? Eu mando parar a gravação, porque isso é defeito. Eu não vou gravar um plano, uma tomada com drop frame. Então eu mando ele parar a gravação. Ativado, essa Isso função. acontece normalmente com problema no cartão, entendeu? É como se ele estivesse pulando. Ele tem que ir numa velocidade, ele começa a pular e começa os frames a ficar tudo meio fora da... Aí começa a vir um frame a mais, entendeu? Um frame a menos. E aqui está dizendo o seguinte, se eu quero gravar com LUT, sabe, eu não vou gravar com LUT, nunca faço isso, só na monitoração. No caso do drop frame, o que tem que fazer? Parar a gravação e trocar o cartão, entendeu? Normalmente isso acontece com cartão, ou o gravador, né? Bom, vertical, isso aqui não tem muita vida. Deixa eu ver aqui. Já voltou. Monitor. Isso aqui são as monitorações para LCD, HDMI e Viewfinder. O Viewfinder ele fica aqui, não está ali dentro do case, mas não está em uso não. O LCD, que é isso aqui, e o HDMI que vai estar indo para lá. Por exemplo, o HDMI eu posso botar o 3D LUT, olha lá, eu tirei o LUT, ó, tirei o LUT. Aqui eu botei de novo. Posso botar um efeito de zebra, se eu quiser. Né? Sabe o que é zebra, gente? Sim, é aquelas listinhas que vai ficar aí na Oi? Na tela. A zebra ela é exatamente para você saber como está a incidência de luz. Você pode ajustar ela, né, pela pele, pelo nível de vídeo tal, entendeu? Você pode ajustar para 70%, 100%, 90%. Isso é como se fosse uma informação visual que você, quando percebe aquela zebrinha, aquela imagem com zebrado, que chegou naquele nível de vídeo que você selecionou. Isso não vale muito para tom de pele. Às vezes você quer ver se está estourando o fundo, você bota a zebrinha lá. Eu não uso. Vou botar aqui on. Não, não dá porque tem pouca luz aqui. Não tem luz suficiente para ver a zebra. Mas se eu botar lá na luz vai aparecer. Olha lá. Está com um nível muito alto de vídeo. Aí o que eu faço? Eu diminuo, ela vai sumir. Ó. Mesmo diminuindo, ela não some porque ela é muito forte. Ela não some porque ela é muito forte. Ali fora eu consigo, ó. Ó. Olha lá, apareceu a zebra, ó. Aí eu venho aqui no diafragma, dou uma mexidinha, pronto, sumiu. Isso é para dizer que o nível de vídeo de zebra que eu ajustei aqui já chegou naquele percentual. Mas não é o caso. Assistente de foco, que já está lá. O grid, que é para botar esse gridzinho aqui na frente. Aqui não aparece porque a gente só está mexendo no monitor. Eu vou botar aqui na... já está no HDMI aqui, ó, Safety Area, tá vendo? O que é aquilo ali? Aquilo ali é exatamente para me dizer que é uma área de segurança. Se eu enquadrar dentro daquela área ali, eu sei que está tudo dentro tá tudo seguro, não tem nada fora. Eu posso usar como posso não usar, eu não quero usar não. False color, você já sabe o que é, aparece aquelas informações. E aqui continuando, status de texto é aquilo que está lá, ó, se eu tirar, apaga, tá vendo? Ó, apaguei. Aqui é o display que eu quero, se é para o diretor de fotografia ou para o diretor do filme. Qual é a diferença? Para o diretor de fotografia, ele quer saber o shutter, ele quer saber a íris, quer saber o ISO, quer saber essas informações técnicas, né? O diretor está cagando e andando para isso. Ele só quer saber qual é a câmera, qual é o rolo, qual é a cena, o take, entendeu? E o timecode que está marcando ali, que vai lá para o... E o tipo de LUT que está sendo usado, né? Professor, só uma pergunta. No shutter ele apareceu 180. É equivalente a qual pra gente? 60, o quê? Os mortais. 48. 48. Para 24 frames, se for 30 é 60. Aqui vem o picking, né? O picking da imagem aqui. Cadê a marcação do pique? Aqui. Então, cadê a marcação ali?
Não, mas não tem como você... Não, não, tá aqui, ó. Olha lá, ele brilha quando aparece. Olha lá, tá vendo esse brilho? Olha lá, aquele brilhozinho lá? Aquele é o pique, tá vendo? Ó, brilhou, ó. Cheguei, pronto, é aqui. Se eu continuar, ele sai, ó. Tá vendo? É isso aqui. Se eu quiser tirar, pode ser também, ó. Cores, colorido. É isso aí que eu queria ver. Ó, pode ter, tem uns que bota verde e tal. Isso pode diminuir também, se quiser. Porra. Pode diminuir também, ó. Tá vendo? Não precisa ser isso tudo. Ó. Ó, apareceu, ó, viu? E aí eu boto a cor que eu quiser. Posso botar azul, branco, preto, vermelho. E aqui é o nível de zebra. Aquela zebra que deu lá fora está em 95%. Quer dizer, é uma margem de segurança, né? Para não chegar a 100, para não deixar clipar, né? E aqui vai. Né? Aqui é aquelas guias que tem lá em cima, ó, por exemplo, ó, 2x1, 1,85, 16x9, 14x9, 4x3, 1x1, 4x5, Dá linha pra poder fazer 9x16, que é para o Instagram, Legal, as né? coisas. Você pode filmar já no 2x4, eu trabalho com Centraliza 2,35. com Safety area de guia 90%, pode aumentar se quiser. A mesma coisa que a opacidade, você bota mais apagadinho, entendeu? E a cor que você quer, preto. Ai, porra, pulei. Que merda que eu fiz. Aqui, botar branco. Os grids, aí vem dizendo qual os grids que você quer, entendeu? Aqui não aparece nada, eu apaguei tudo. A mesma coisa aqui. Áudio, ajuste de áudio, aqui está só no canal 2. Né? Você pode resolver de duas maneiras. Você modifica a cor de maneira que ela, né, resolva essa questão. Ou você bate o branco, ajusta o branco para corrigir essa diferença, certo? Então, eu estou usando, não estou usando filtro de densidade neutra nenhum filtro. Tá pertinho, tá aqui no meio certinho. Botei o filtro, puxou para cá, eu faço o ajuste de branco de novo para cá. Mas aí vocês lembram que eu falei que o ajuste de branco é o diretor de fotografia que escolhe. É ele que diz, ó, eu quero trabalhar com essa luz, vamos corrigir os refletores tais. E ele vai ver que lá no Vectoroscope, que está exatamente como ele quer.
o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação com a luz que ele quer, vai ajustar a câmera, os tint e tal, com aquele equipamento que eu mostrei ali, pode ser que seja usado ou não, e vai botar tudo aqui no meio certinho. Com filtro ND, com filtro, qualquer outro filtro que esteja usando, para poder a captação ser toda ela igual. E como é que faz esse ajuste? Você corrigindo os refletores, né? Ou você usando o ajuste de branco. Só que tem um detalhe. Se eu trabalhei com 4.000, estou dando um exemplo, se eu trabalhei com 4.000 e 0 de tint, né? Quando eu for bater o branco, o que acontece? Eu não sei onde tem 4.000 ali. Eu escolhi 4.000. Será que eu vou achar 4.000 0 de tint de novo? Muito provavelmente não. Então eu vou assumir isso aqui. Entendeu? Vou deixar do jeito que está. Eu faço só as compensações necessárias. Ou então eu escolho um anteparo. Faço o ajuste de branco naquele anteparo, naquele lugar, com aquela luz. Faço o ajuste de branco ali. Certo? E aí eu vou trabalhar com aquela luz, aquela temperatura de cor ali. Pode ser 4.100, entendeu? Com 0 tint, ou pode ter algum tint também. Mas eu tenho que assumir que quando eu for fazer o ajuste de branco, tem que bater igualzinho. Se não bater, eu estou com problema. Por quê? Assim, a olhos nus, você não vê o problema. Mas somos técnicos. Uma coisa o leigo não percebe, mas o técnico percebe. Então, quando vai chegar lá no color, né, quando bota cada imagem passando pelo instrumento, vai ver que tem diferença. Aí o cara lá fala assim, puta merda, tem que corrigir um por um. Entendeu? E é isso que a gente tem que evitar. O que a gente tem que levar para pós? O máximo de qualidade possível com menos intervenções de color grade. Por quê? Quanto mais mexe, mais deteriora. Entendeu? Então, quanto menos mexer, melhor. Então, você tem que levar o arquivo, né, de forma que ele atenda às necessidades, que dê para trabalhar, né, e degrade pouco. Né? A gente já tem a degradação, que é normal. Quando você começa a mexer nas coisas, você já está degradando. Entendeu? Mas pode ser dentro do aceitável. Quanto mais próximo no branco tiver aqui no meio certinho, mais certinho ele está, que não vai puxar para nada. O que ele é? Ele é exatamente isso aqui, ó. Lembra? Estou dando um exemplo aqui de 8 bits, tá? Não é isso aqui? Aí o que pode acontecer se eu botar um filtro de ND? Ele pode fazer isso, ó. Começa a alterar. Então chega uma quantidade mais de verde, uma quantidade menos. Então isso aqui que é o problema. Aí as pessoas perguntam, mas por que essa lente é tão cara? Por que esse filtro é tão caro? Exatamente porque levou anos e anos pesquisando para trazer o melhor de qualidade, os materiais, tal, enfim. Então por isso que encarece. Então onde você tem... Por que as lentes fotográficas, né? Quando eu falo fotográfica, lente de cinema, lente de fotografia, estilo, quanto mais luminosa, quanto o diafragma mais aberto, mais caras elas são. Sabe dizer? Pelo mesmo motivo? Tipo, Então, de pesquisa. Exatamente, porque para você chegar naquela qualidade, você tem que refinar muito. Você tem que, né, fazer muitas pesquisas, muitos testes. Às vezes são materiais caros, entendeu? Às vezes, por exemplo, quando uma lente mais clara, um vidro especial, entendeu? Então, aquilo encarece muito. Então, as lentes, elas são assim, quanto mais clara, mais caras elas são. Entendeu? Você tem uma lente 2.8 é um preço, uma lente 1.4 é o dobro. Porra, mas por que isso? Primeiro lugar, 2.8 é isso aqui. O que é 1.4? O que você tem mais aqui? O que você tem mais aqui? Entrada de luz, né? E você também trabalha com diafragmas mais abertos. 1.4 é um diafragma o dobro do 2.8. Então você consegue o quê? Mais desfoque. Entendeu? E é isso que todo fotógrafo busca. Às vezes eu quero trabalhar com diafragma porque é um pouquinho mais fechado, porque esse diafragma é melhor de se trabalhar com ele. Mas eu tenho uma lente 1.4, se eu botar um 2.8 aqui, é muito melhor do que um 2.8 de uma lente normal. Porque aqui eu posso ter problema de difração, refração, entendeu? Que quando a gente já falei sobre isso, mas eu vou falar só dar uma passada aqui rapidinho.
que é exatamente esse efeito que eu já falei e repito, de a gente trabalhar com essa questão diafragma muito aberto, diafragma muito fechado, certo? Então, às vezes aqui, ele dá um efeito de refração, e aqui dá um efeito de difração. Aqui, as luzes se espalham muito, acaba perdendo o quê? Nitidez, certo? E aqui é o contrário, aqui entra pouca luz, perde o quê? Definição, perde definição também. Aqui você ganha profundidade, aqui você diminui. Aqui entra muita luz, aqui entra pouca luz. Por entrar pouca luz, você pode ter problema na definição, entendeu? Na nitidez mesmo. Aqui você tem problema de nitidez, aqui você tem mais problema de desfoque e problema de halo, entrada de luz. É por isso que a gente usa no cinema, vocês vão ver aqui depois, aqui tem o matchbox, certo? Vocês já viram aquela máscarazinha quadradinha que tem? Já viram? Sim, sim. Então, a lente está aqui dentro. Por que eu uso essa máscara? Exatamente para evitar essas entradas de luz. Por aqui, ó. Isso aqui bloqueia. Então, uma lente com diafragma muito aberta, ela recebe muita luz. Então, já viu aquela coisa que a gente fazia assim? Exatamente. Isso aqui é para fazer isso. Entendeu? Deixar só uma pontinha aqui para entrar o que for necessário. Não deixar nada entrar por aqui. É o parasol, né, o bandor, né, que a gente fecha tudinho para não vir incidência de luz, e mais essa máscara aqui. Então, cada máscara dessa corresponde uma lente. Por exemplo, uma lente grande angular, a máscara tem que ser mais larga, tem que ser mais aberta. Uma lente tele, uma máscara pequenininha resolve. Entendeu? Para evitar luzes incidentes na lente. O que acontece? A luz, ela tem que capturar a luz do ambiente. Ela não tem que receber luz na cara. Entendeu? É igual aquela coisa de alguém chega com farol aceso, você mete a mão assim. Porque nossos olhos não gostam disso. Dá aquele efeito de flare. A gente vai fazer esses testes aqui, vocês vão ver. Então, para a gente saber se o flare ele engloba a imagem inteira ou ele só engloba só um pedacinho. Entendeu? Se ele dá algum problema de aberração cromática, quando você joga uma luz branca, ela começa a aparecer outras cores, entendeu? Isso é a qualidade da lente, a gente vai testar isso aqui. Então, o que acontece? A gente, quando tem uma produção em vista, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que a gente tem de equipamento, né? E qual é a melhor utilidade que a gente pode ter dele, melhor uso, né? Explorar ao máximo os recursos, né? E conhecer os limites do equipamento, né? Eu mostrei para vocês aqui mais cedo que aquele papel branco estava me dando problema. Eu substituí por um outro, que não é branco, 100%, que eu falo, é melhor você pegar um cinza virar branco do que um branco diminuir o branco. Porque o branco ele já está me dando excesso de luz que, para mim, me dá problema. Eu só fui trocar ali um pequeno pedaço e resolvi tudo. Então, a gente tem que ter essa solução. Então, por exemplo, quando o diretor de fotografia ele vai conversar com o diretor de arte, uma coisa é você trabalhar com alguém que você conhece, que você já trabalhou, certo? E você sabe como é que a pessoa trabalha, como é que ela pensa, o resultado do trabalho dela. Outra coisa é você trabalhar com uma pessoa que você não sabe. Nunca viu nada dela, não sabe como é que ela trabalha. E aí, a primeira coisa que tem que pensar é o seguinte, a fotografia, ela está ali para poder, né, fotografar o que o diretor de arte planejou. E se ele planejar errado? Às vezes a pessoa não tem, né, está começando, não tem experiência. Planejou errado, vai dar merda. Entendeu? Então, o fotógrafo ele tem que ficar olhando essas coisas. Tipo assim, se eu quero mostrar alguma coisa branca, não precisa ser branco real. Pode ser um branco cinza. Entendeu? Pode ser uma cor diferente. Não necessariamente a cor berrante, tipo assim, vermelho real, vermelho vivo, aquele vermelho 100% saturado. As cores saturadas como um todo, elas são um problema. Entendeu? As cores têm que ter um nível de contraste. Até, por exemplo, o branco, o ideal é que você suje o branco, certo? Por exemplo, você vai fazer uma novela, estou dando um exemplo aqui, ou um filme, seja lá o que for, aí tem uma cidade cenográfica, aí a igreja é toda branca. A igreja tem que ser pintada de branca e ficar branca? Não. O que uma igreja que acabou de ser inaugurada é toda branquinha, bonitinha, né?
Mas se não for o caso, ela tem que ter o quê? Sujeira, entendeu? E aí você vai lá e suja a igreja toda, de propósito, para poder o branco ter sujeira. Porque o branco puro, se eu imprimo para lá, eu vou ver aquela coisa descascando ali. Aquilo já é uma informação. Já me tira... O que eu fiz aqui? Porque para ambientar, para fazer, né, aqui ambiente que a gente vai gravar aqui, ó, ali, ó, botei aqueles quadros, botei aquele papel de parede, entendeu? Ali a mesma coisa, botei aqueles quadros, botei aquela planta ali, botei aquele papel de parede, botei aquele abajur, aquela mesinha, telefone, botei um monte de coisa ali. E aqui a mesma coisa, botei esses quadros fui eu que pintei, você já sabe, estou vendendo cada um $250. Entendeu? Divide 2 vezes. Pô, agora, pode fazer o Pix aí. Uma de manhã, outra de tarde. Hã? Feira de exposição vai ter? Vai ter. Fazer leilão e tudo. Então, por que eu fiz isso? Exatamente para preencher os buracos, né? Então, quem for filmar, por exemplo, para fazer um documentário, tem algumas coisas que a gente faz, né? Por exemplo, para fazer alguns trabalhos para... Vocês já devem ter cansado de ter visto, né? Uma pessoa dando uma entrevista sentada, né? Aí você vê, poxa, mas aquele fundo, tal, aquele fundo nem existe. Aquele fundo não foi gravado lá. Aquele fundo é uma coisa que é feito antes ou depois, né? Então, a gente grava com chroma key, a gente ilumina como se a pessoa estivesse naquele ambiente. Ou a gente pega um ambiente muito bem planejado, por exemplo, eu chego para gravar um documentário. Dependendo do estilo que eu queira gravar, eu vou aproveitar o cenário real ou não. Eu posso aproveitar ou não. Se eu quiser fazer uma coisa muito elaborada a nível científico, Discovery Channel, alguma coisa assim, eu posso até fazer uma coisa diferente. Eu vou chegar num lugar, por exemplo, eu vou gravar o professor da universidade tal, e o cara vai gravar na casa dele. A casa dele não tem atrativo nenhum. Eu vou aproveitar o fundo da casa dele? Não. Entendeu? Eu simplesmente vou trocar aquele fundo. O que eu vou fazer? Eu vou gravar em croma. Entendeu? Campanha eleitoral. Você grava lá com o candidato, às vezes tu vai gravar no escritório dele. Tu vai gravar com o fundo no escritório dele? Não. Você grava em croma e bota o fundo que você quiser. Entendeu? Então é isso. Então esses fundos, né, eles são feitos pensando o seguinte, pô, se o cara é cientista, eu vou botar um fundo que tem a ver com o tema. Né? Se o cara é médico, eu posso botar um fundo com alguma coisa de hospital. Né? De preferência é um fundo que não tenha ninguém passando, um fundo que vai ficar ligeiramente desfocado, tal, enfim. Eu posso lá gravar um fundo desse, eu posso ter um banco de imagem com esse fundo já pronto. Né? E aí, quando a gente planeja essa coisa de como eu vou gravar, eu tenho que pensar em primeiro lugar o seguinte, quais os recursos que eu tenho e como é que vai ser pensado na pós, entendeu? Qual é o equipamento que eu vou gravar? E isso vai ser montado por quem, onde vai ser montado? Né? Então, essa lista de checklist da produção, isso é pensado porque quando a gente vai gravar, já está tudo planejado. Não tem dúvida, entendeu? Como eu vou gravar, com quem eu vou gravar, essas coisas todas. E equipamento é um tipo de coisa que a gente tem que conhecer. Se a gente não conhece o equipamento que a gente vai gravar, a gente está ferrado. Entendeu? Chega na hora, vou gravar com a Blackmagic ou com uma Sony, sei lá o quê, nunca botei a mão naquele equipamento. Ah, mas eu já entendo disso aí. Tá bom, beleza. Mas tem coisa lá que de repente você não sabe nem para que serve. E pode facilitar para você, ou pode te ferrar. Entendeu? Tipo você gravar shutter diferente, gravar em... Aí tipo você pega uma câmera toda fuçada, você não sabe mexer nela, tu vai pegar coisas configuradas por outra pessoa que de repente aquilo para você não vai servir de nada. Tu vai gravar, vai perder tudo. Então, em primeiro lugar, é importante a gente conhecer o equipamento. Em primeiro lugar, é importante a gente conhecer o equipamento. Segundo, a gente testar os equipamentos todinho, né? Mesmo que a gente não conheça, a gente passa a conhecer. Conhecer, aí sim, a gente vai começar a usar o conhecimento para poder dar prosseguimento às outras etapas, entende? Então, assim, que horas são? 5 e 6, tá. Vamos encerrar por hoje.